E ainda para a gente tratar desse contexto no Oriente Médio e dessas tensões entre Israel e Hezbollah, Israel e Hamas, lembrando que estamos muito próximos da marca de 1 ano desde que Israel sofreu o ataque terrorista de 7 de outubro no ano passado pelo Hamas, e agora esta hostilidade direta provocada, né, partindo do Irã contra Israel. A gente recebe aqui no 360 agora, e já aparece na tela também o Pedro Venceslau, para quem boa tarde, mas dar as boas-vindas ao presidente da Confederação Israelita do Brasil, o médico Cláudio Lotenberg. Doutor Lotenberg, obrigado pela disponibilidade de estar conosco numa data, como disse aqui, faço questão de reiterar, importante para a comunidade judaica. E vou pedir para o Pedro abrir a nossa entrevista aqui, porque tudo isso que a gente viu acontecer ontem, esse ataque do Irã em direção ao território do Israel, acontece num momento em que toda a comunidade judaica, claro, não se esquece, jamais se esquecerá e quer fazer, né, marcar este aniversário de 1 ano. Por isso, Pedro Venceslau, vou pedir para você começar a entrevista aqui conosco. Boa tarde, Yuri, Cláudio, boa tarde, Débora, boa tarde a todos. Cláudio, eu queria começar a entrevista que o senhor contasse para a gente como vai ser essa campanha que vai para o ar na segunda-feira, uma campanha digital idealizada pela Natalie Klein junto com a Conib, que vai ter campanhas digitais, depoimentos, parece ser uma campanha bastante forte para marcar 1 ano dos ataques. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Débora, Yuri. Na realidade, não é uma campanha, e sim uma forma de sensibilizar a sociedade para um ataque de natureza terrorista que retrata uma situação de uma divisão, de um choque de sociedades. Uma sociedade envolvida com o mundo democrático, a liberdade de expressão, uma sociedade onde nós temos uma capacidade de entender o diverso dentro de uma perspectiva de respeito. E, por outro lado, uma sociedade teocrática, uma sociedade que utiliza da violência, da sabotagem e do terrorismo, que é justamente aquela representada pelo Irã, que está na guerra desde o dia número 1. Né? Eu escutava as pessoas agora narrando em alguns noticiários, particularmente mesmo com vocês, né? O Irã não está entrando na guerra agora, o Irã está na guerra desde o primeiro momento, aliás, vem fazendo isso há muitos anos. Porque quando a gente fala do Hamas, quando a gente fala do Hezbollah, quando a gente fala dos Houthis, nós temos aí uma base de financiamento nesse assim chamado arco de resistência, que nada mais é que um arco de terrorismo, que é financiado pelo Irã. Todo mundo sabe disso. O Irã coloca dessa forma o seu desejo de maneira expressa, e lá atrás escutávamos isso ainda do presidente Mahmoud Ahmadinejad, há quase 15 anos atrás, o desejo de varrer Israel do mapa. Então nós que acreditamos na sociedade livre, utilizar esse triste momento da história, que aliás marca muito a vida judaica, o Holocausto também foi uma delas, para tentar criar aí uma visão, uma mentalidade de que nós não podemos permitir que o terrorismo seja um instrumento de legitimização de direitos que são reais. Nós sabemos, quer dizer, falamos da ONU, a criação do Estado palestino que respeite Israel, mas não que se viabilize através do terrorismo. O terrorismo não mais, nunca mais, nós temos que lutar para isso, e essa é a ideia do dia 7 de outubro, um dia de muita tristeza, eu não diria só para a comunidade judaica e para Israel, mas sim para o mundo. Dr. Cláudio Lotenberg, Débora Bergamasco falando com o senhor. Boa tarde, obrigada por essa entrevista e obrigada, Pedro, também. Boa tarde, Pedro, por viabilizar essa conversa. Doutor, há quase 1 ano, né, houve esse ataque terrorista do Hamas contra Israel e muita coisa aconteceu. A gente sabe do direito de defesa, de autodefesa de Israel, depois outras tantas frentes. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço deste ano e qual a perspectiva, na sua avaliação, de conclusão e de cessar-fogo. O que vocês vislumbram, o que vocês desejam e como vocês, de que maneira a comunidade aqui do Brasil, que é muito grande, muito forte, muito unida, faz para tentar dialogar também nessa questão tão delicada, doutor? Débora, a sua pergunta é uma pergunta que talvez daria aí uma sessão da tarde, né? Porque nós tivemos aí um cenário onde
quase 1.300 pessoas foram mortas e 255 pessoas foram tornadas reféns. E veja que muito pouco se fala a respeito dos reféns. Nós temos reféns lá e todas as tentativas de negociação que poderiam, inclusive, levar a um cessar-fogo, elas passariam por esse ponto. Em momento algum, esse grupo terrorista Hamas fez uma proposta concreta, nem mesmo que fosse com uma troca entre prisioneiros, esses terroristas também presos nas prisões de Israel. Nós vimos aí durante esse período, e aí eu posso dizer que o ponto é de um crescente sentimento de antissemitismo pautado por uma inversão de valores. Um agredido passou a ser entendido como um agressor, uma inversão de responsabilidades. Nós ouvimos há pouco a respeito do papel da ONU. A ONU, que foi fundada, é verdade, legitimizou a criação de 2 estados e essa alternativa que não foi aceita pelos árabes no primeiro momento e pelos palestinos. Israel criou seu estado. Essa mesma ONU que cria uma organização para servir de apoio aos refugiados, a UNRWA, né, que no fundo financia a formação de terroristas. Financiamentos que foram destinados a Gaza, lamentavelmente não utilizados para isso. Veja a rede de túneis. Ao invés de se investir em infraestrutura de água encanada, saúde, educação, não. Túneis para ataques terroristas. E tudo isso, na verdade, vem se somando, né? E nós estamos vendo, quer dizer, aquilo que, no fundo, deveria estar aí servindo para um processo de paz, agora a coisa piora. E o Hezbollah também não entrou agora. O Hezbollah, desde o dia 8, também vem bombardeando Israel há um ano. Logicamente que Israel, em dado momento, depois de assistir 100 mil famílias deslocadas por conta de Gaza e por conta daquilo que acontece na região do Líbano, no norte de Israel, é obrigado a tomar alguma iniciativa, porque a própria ONU não tem se mostrado competente para poder realizar qualquer tipo de movimento. Fala-se muito do que aconteceu hoje, da proibição. Infelizmente, o secretário Gutierrez, ele abraçou essa causa dentro de uma perspectiva muito mais ideológica do que dentro de uma perspectiva de uma ação diplomática. Ele tem aí uma visão distorcida daquilo que acontece com Israel. Vejo estímulos, né, para aquilo que aconteceu nos próprios tribunais de Haia, que não concluíram que Israel estaria fora do seu direito legítimo à autodefesa, que não concluiu as acusações que foram feitas ao primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Quer dizer, quando ele realmente não condena o terrorismo, o que ele acaba recebendo? Eu acho que Nós tivemos um problema aqui com a conexão com Cláudio Lotenberg, que é presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB. A gente vai tentar reestabelecer aqui o canal para a gente retomar a entrevista, para Cláudio Lotenberg poder trazer, enfim, concluir o seu raciocínio. De fato, essa questão que a Débora coloca é como retomar, né, Débora, um mínimo canal que viabilize ali a solução dos 2 estados, que de fato, diante do que a gente está vendo de escalada de tensão, e é verdade, como o Cláudio Lotenberg colocou, o Irã há muito tempo financia as ações que tentam desestabilizar ou inviabilizar, ou até chegar, eventualmente, não conseguiram nunca chegar perto disso, mas defendem, propagam ali um ataque que leve à destruição do Estado de Israel. Mas fato é que desta vez foi diretamente, neste ano de 2024, diretamente a gente viu sair do próprio território iraniano um Estado atacando outro Estado, né, Débora? Essa é a gravidade da situação e, de novo, num momento que marca este um ano que está se aproximando dessa triste efeméride do 7 de outubro e agora com este outro episódio marcante desses ataques por mísseis hipersônicos disparados ontem. A gente restabeleceu a conexão com Cláudio Lotenberg. Deixa eu ver se a gente consegue recolocá-lo na tela. Agora sim, doutor Cláudio, a gente teve uma pequena falha técnica, mas só para o senhor concluir e a gente continuar aqui a entrevista. Veja, Yuri, então eu dizia que esses movimentos todos da ONU, aquilo que está acontecendo com o secretário-geral, que perdeu muita credibilidade, né, são fatos evidentes que acho que criou, num dos lados, que é o lado de Israel, eu acho que poucas motivações.
Israel não pode continuar admitindo que ele vai continuar sendo bombardeado pelo Hezbollah. Israel não pode aceitar que o Irã vai continuar patrocinando tudo isso que está acontecendo em relação a esses movimentos terroristas. Tem que se defender. A coisa escalou. Nós, de fato, vimos aí movimentos que levaram, né, à morte de importantes líderes dos movimentos terroristas, e eu acho muito difícil aí que Israel, inclusive, não tenha um cenário de retaliação em relação àquilo que o Irã provocou no dia de ontem. Eu estava em Israel, e vocês tiveram até a chance de me entrevistar, quando ocorreu também um ataque de mísseis vindo do Irã. Aquele ataque de mísseis foram mísseis que demoravam 1h30, 2 horas para chegar em Israel. Esses foram mísseis muito mais violentos, muito mais rápidos, quer dizer, tinha aí um papel que não era só para dar sinais. Quer dizer, existia a intenção deliberada de criar um quadro bastante violento em Israel. Então, eu acho que, se não havia motivações de grande parte para diálogo antes, acho que neste momento a situação está muito complexa, exceto que exista uma devolução imediata dos reféns, uma rendição, um encerramento dos movimentos terroristas, aí, principalmente do Hamas e do Hezbollah, e o compromisso expresso do Irã que ele vai cessar, né, com o financiamento desses grupos terroristas. Acho que não é um cenário simples, acho um cenário complexo. E acho, inclusive, que o próprio silêncio do mundo árabe neste momento fala por si só. Né? Existe aí um movimento, eu acho que talvez não tão vociferado e verbalizado, inclusive por parte dos Estados Unidos, por conta das eleições. Porque eu tenho certeza absoluta que os Estados Unidos não concordam com o movimento que o Irã está fazendo, muito pelo contrário, apoiam deliberadamente o movimento de reação e resposta do Estado de Israel. Sim. Deixa eu colocar uma questão, Cláudio, que você mencionou o governo de Benjamin Netanyahu, né? E desde o ataque de 7 de outubro do ano passado, nós aqui na CNN, inclusive sendo um pouquinho cabotino comigo mesmo aqui, mas eu mesmo trouxe a primeira informação a respeito do volume imenso e injustificável de ataques antissemitas que começaram a acontecer nas redes sociais, até alguns casos também concretos, né, de pichações, inscrições de cunho criminoso, racista, e da mesma forma tem um aumento também de islamofobia. Diante desse cenário de tensão, qual o papel que CONIB, que outras organizações da comunidade judaica aqui no Brasil, associadas, por exemplo, a outras associações representativas da comunidade islâmica árabe aqui no Brasil, podem fazer justamente para que deixe de ser uma questão de polarização, de divisão da sociedade e que se enfrente antissemitismo e islamofobia como o que são crime, e fazer com que este debate de uma situação muito complexa, muito séria, não vire perdão aqui da analogia rasa, um fla-flu, como muitas vezes a gente tem visto, principalmente em redes sociais, mas muitas vezes até em debate público, até em disputa política. Eu tenho uma visão muito crítica a respeito disso, que é o desejo por parte de grande parte da sociedade em politizar todo tipo de ação, aqui no caso em Israel, mas outro tipo de movimento também. Nós vemos isso na saúde, nós vemos isso nas questões do marco regulatório, questões de decisões que não necessariamente dizem respeito a uma política do dia a dia, mas políticas de Estado, né? Se você apoia a ação de um governo, você é pró-governo e você é contra o governo. Você não pode encontrar um ponto no qual você acha um equilíbrio, quer dizer, o mundo polarizado é o mundo polarizado. Na situação específica de Israel, existem questões de natureza operacional, que é de um grupo terrorista contra um Estado que se defende. Aí, quando você defende Israel, você está apoiando o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Como ele é de direita, todo mundo que é de esquerda se posiciona contra. Quer dizer, também lá a polarização se mostra presente. O governo brasileiro, por outro lado, ele vestiu uma camisa, também pautado por uma linha ideológica. Se o presidente Lula fosse talvez um primeiro-ministro de esquerda, ele acha que ele reagiria de forma diferente do que Bibi Netanyahu está fazendo? Então, somam-se os aspectos, mas acentua-se principalmente porque Bibi Netanyahu é um primeiro-ministro que é apoiado pela direita. Então, nós temos que tentar debater e conversar, e elucidar, esclarecer.
Você falou algo importante, Yuri, que diz respeito ao aumento de antissemitismo. Nós temos isso documentado. Cada vez que o presidente do Brasil faz algum tipo de colocação, confunde termos. Termos que são confundidos, eu estou usando confusão para falar de ignorância. Quem vai a Israel sabe que em Israel nós temos praticamente 9 milhões de habitantes, sendo que 2 milhões são árabes. Nós temos árabes que são membros do parlamento. Nós tivemos um presidente do Knesset, do parlamento, aliás, do Supremo Tribunal Federal, que era um árabe. Eu recebi esse homem aqui no Brasil, quando ele veio visitar o Brasil. Quem entende e fala que Israel pratica apartheid em Gaza, desconhece o mínimo. Gaza não é Israel, Gaza é Gaza. É um território que pertence ao povo palestino, que, aliás, foi largado pelos egípcios. O Egito não permitiu, Yuri, em qualquer momento, a passagem de qualquer ajuda humanitária. Então, quando as pessoas confundem todo esse cenário, verbalizam, logicamente, em função da sua posição pública, acabam criando aí uma reverberação de termos impróprios e entendimentos errados, o desdobramento é o aumento do antissemitismo. Doutor. E a gente está observando isso no Brasil, nós estamos observando isso fora do Brasil. Nós não podemos permitir, porque o discurso de ódio, Débora, infelizmente, ele começa com os judeus, mas ele não acaba com os judeus. Doutor, vou passar a palavra aqui para o Pedro fazer nossa última pergunta, só para dar tempo da gente contemplar mais um aspecto dessa nossa conversa. Pedro. Doutor, eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz das críticas que o Papa fez às mortes de civis depois de ataques feitos pelo exército de Israel e também se o regime de Netanyahu ele é consenso na comunidade israelita no Brasil e fora do Brasil. Veja, os comentários do Papa são válidos. Ou você acha que a comunidade judaica e os israelenses estão satisfeitos ao ver civis serem atacados, violentados e falecerem? Eu acho que o Papa está expressando um sentimento geral, que é de indignação. Agora, o que fazer para que isso não aconteça não está somente nas mãos de Israel. Quer dizer, você deixaria reféns presos e não reagiria? Você deixaria o Hezbollah atacar mísseis diariamente a ponto de desalojar 100 mil pessoas? Então, o Papa coloca algo que é real, é legítimo, porém ele não entra em detalhes nas razões pelas quais isso está acontecendo. Não há ninguém que apoie a morte de civis. Em relação à posição daquilo que você me pergunta sobre Bibi, consensos, tá? Eu acho que não existe um consenso de apoio ao Bibi. Acho que o Bibi merece uma crítica por não ter uma política para aquilo que vai acontecer no pós-guerra. Ele não é uma unanimidade. Aliás, Israel não é uma unanimidade. Israel não é uma unanimidade, mas tem uma grande virtude. É uma grande democracia. Israel tem, na verdade, dentro da sua história, todo um perfil da construção de um ideário democrático. Aliás, é a única grande democracia do Oriente Médio. E que tem o direito, logicamente, de se defender mediante um ataque terrorista. Não sei se nós teremos uma solução fácil. Acho que a solução ela é complexa. Ela passa pela ONU, sim, por uma ONU muito diferente daquela ONU que foi criada no passado, que se transformou naquilo que nós temos hoje. Se nós tivermos uma ONU que tenha um secretário-geral que não seja um ideológico, se nós tivermos os países, de fato, querendo construir um cenário de paz, Pedro, e não achando que a gente vai resolver isso num simples bate-papo, porque o mesmo projeto e proposta de solução foi apresentado agora entre a Ucrânia e a Rússia. É simples. A Ucrânia desiste de entrar na OTAN e devolve um pedaço da área para a Rússia, ou seja, isso é solução? É simples. É uma conversa, é um bate-papo, não é bem assim. Eu acho que a situação é um pouco mais complexa. Israel tem o direito de existir. Isso foi decidido pela própria ONU. Israel tem o direito de se defender em relação aos ataques terroristas, e eu digo até mais, digo isso como brasileiro. Como brasileiro, eu agradeço que exista alguém dentro do cenário internacional que está lutando contra as ações terroristas, porque há cerca de 3, 4 meses, aqui no Brasil, nós prendemos uma pessoa, e graças a Deus a Polícia Federal foi muito efetiva, que vinha representar o Hezbollah no Brasil. Ou nós queremos que aconteça no Brasil algo parecido com aquilo que aconteceu na AMIA, há 30 anos atrás, quando o grupo terrorista do Hezbollah fez algo absolutamente único dentro do contexto da América Latina. Nós temos que agradecer a Israel
está defendendo todos nós contra um terrorismo internacional, patrocinada por esse regime teocrático horrendo que é ditado por esse Ayatollah Khamenei, que eu acho que é uma grande oportunidade, inclusive, para acontecer uma mudança de regime no Irã, que certamente mudaria muito todo o contexto geopolítico do Oriente Médio e do mundo. Nós conversamos aqui com o presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, Cláudio Lotenberg. Cláudio, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de estar conosco e, em respeito à comunidade judaica, desejando um ano novo judaico doce para todos e todas. Débora, Yuri, Pedro, Shana Tová Umetuká, que sejamos todos inscritos no livro da vida. Foi um prazer falar com vocês e uma boa tarde. Obrigado mais uma vez, Cláudio Lotenberg. Pedro Venceslau, obrigado pela intermediação aqui da entrevista. Débora.